vendo. Som. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que calor maravilhoso. Amém? É o calor da presença dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé nessa manhã. Nós estamos já em clima de Natal, mesmo que esse é só o preview do nosso culto de Natal que vai acontecer na quarta-feira, mas eu queria ler com vocês, vai estar sendo projetado uma passagem de Lucas capítulo 2, onde é narrado a chegada do Salvador, e a partir do verso 13 diz o seguinte: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo, vamos ler juntos o verso 14? Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Aleluias! Os pastores disseram uns para os outros, vamos lá? Não é bom quando você escuta assim uma boa notícia, ou você encontra aquele lugar que tem uma comida gostosa e você recomenda para o seu amigo do coração, like, vamos lá? E eu queria que nessa noite você tivesse uma palavra de bênção para contar para alguém, para um dos pastores que está perto de você. Diga para alguém nessa manhã, vamos mais perto da presença do Senhor? Vamos lá, vamos para o lugar de intimidade, incentivo e encoraje um ao outro. Vamos lá, vamos estar na presença do nosso Salvador nessa manhã. Aleluias, aleluias. Vamos com as nossas palmas também? Montanhas
à sombra de uma cruz. Nós pensamos no Verbo se esvaziando da sua glória, se tornando como um de nós, se tornando carne, se tornando humano, tendo fome, tendo sede. Mas Ele veio aqui para nos salvar. E para que Ele nos salvasse, Ele precisava de passar por aquela cruz, para que eu e você hoje pudéssemos ter a vida eterna, pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E eu quero te convidar. O final do ano vai chegando e parece que as nossas tarefas vão nos apertando só para sobrevivência, né? Mas nessa manhã eu quero te lembrar que no meio disso tudo, não pode deixar de queimar no seu coração que Deus Filho desceu dos céus por amor a você. Que Ele se fez como um pequeno, a luz do mundo. E a palavra de Deus diz que Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, está falando de nós. Nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Então, no meio de toda a sua correria, meu querido irmão, minha querida irmã, adore ao Senhor. Se prostre em adoração. Não deixe de tirar, não tires o mais importante do lugar principal. Porque Jesus, Ele deve ser o centro da nossa adoração. Amém. As coisas, os momentos, os altos e baixos da vida, eles vêm e voltam. Mas o Senhor, Ele permanece o mesmo, ontem, hoje, para sempre. E essa é a mensagem de salvação. Vamos dizer isso mais uma vez? Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Te entregamos, Senhor, essas palavras jorram do nosso coração na Tua presença, Senhor, com gratidão, com reverência a quem Tu és, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Nós te adoramos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Você pode se assentar por um momento, ainda nesse espírito de adoração. Os nossos irmãos estarão louvando ao Senhor. Amém, bom dia. Porque um filho nos nasceu, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O principado está sobre os seus ombros e o seu reino não terá mais fim. Amém? Ele é mais que maravilhoso. Aleluia. Prometeu que seria o conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Ele prometeu que seria igual ao Pai e nos amaria com infinito amor. Cristo é pra mim.
Ele é mais que Ele é mais que eu. já pude esperar Tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso, que tudo enfim mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Fico admirado ao lembrar do Rei da Glória que veio aqui e morreu pra me salvar. e espanto em saber o quanto me ama, quanto a pensar quem Ele é e quem eu sou. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos Ele é mais que Ele é mais que eu. já pude esperar tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso, que tudo enfim mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Ele é mais que eu, já pude esperar tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso, mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. é o que Cristo é Pra mim, Cristo é pra mim. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Amém. Paz, irmãos. Amém. Paz do Senhor. Todo mundo bem? Firme aí? No frio? Amém. Amém, amados. Tem alguém que nos visita pela primeira vez nesta manhã? Amém. Sejam bem-vindos. O que a igreja diz, irmãos? Sejam bem-vindos, Amém. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Irmãos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os dízimos e as ofertas. Mas eu tirei um versículo. E eu achei assim, na medida que começou o culto, eu falei assim, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso e que o Senhor fala aos nossos corações, né, em todo tempo. Mas esse versículo que eu tirei está lá em Lucas 6, 38. Fala assim, sobre o próximo. Na realidade, está dizendo também, o próximo somos nós, né, em todo tempo, né? Mas ele está dizendo algo tão interessante que diz assim, deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida com que medirem será usada como medida para vocês.
Amados, quando a gente analisa a questão de dar e será dado, o que a gente pode imaginar, tipo assim, quem mais se doou por nós foi Jesus. O maior sacrifício feito por nós. Ele deu amor, Ele deu vida, Ele deu virtude, Ele nos ensinou a estarmos aqui nesta manhã. Por isso e por Ele nós estamos aqui nesta manhã. E quando a gente fala em doar, em oferecer ao Senhor, está muito além de bens monetários, está muito além daquilo que a gente oferece como aquilo que o Senhor nos deu. Porque, na verdade, quando a gente analisa sobre a viúva que foi lá naquele gasofilácio e colocou aquela única moeda, ela estava dando aquilo que ela tinha de mais precioso naquele momento, que era o sustento da casa dele. E o que nós estamos oferecendo aqui, o Senhor, nesta manhã, é a adoração ao Deus digno de honra e louvor e adoração. E o Senhor também nos convida a dar a Ele aquilo que é dele por direito. Entendem? Então, quando nós temos, se nós estamos aqui hoje, se nós temos um trabalho, se nós temos saúde, tudo que nós temos vem dele para Ele. Entendem? Porque se não fosse pelo Senhor, se Ele não nos desse tudo que temos, se não nos desse trabalho, inteligência, intelecto, graça, para estarmos aqui nesta manhã, nós não poderíamos dar a Ele. Não é verdade? Então, quando a gente fala de dízimo, quando a gente fala de coisa, é estrutura, é manutenção, é tudo aquilo que é instrumental, é tudo aquilo que a gente tem aqui, ó, que nós podemos usufruir. Mas quando eu vou para minha casa, amados, que eu tenho luz elétrica, quando eu tenho energia, quando eu tenho saúde, que eu sei que eu vou ver meus filhos que estão bem, eu imagino, Senhor, muito obrigado, porque muitos nesta manhã podem estar lá em leitos de enfermidades, precisando de um milagre, de uma cura. Muitos dependem dessa graça do Senhor, e nós temos essa graça do Senhor em nós. Amém. Então, quando a gente vai dar ao Senhor, a gente tem que trazer o nosso coração para Ele. Sabe por quê? Porque quando a gente, dízimo monetário, se nós podemos dar ao Senhor como benefício para crescimento da obra, para desenvolvimento da obra, a gente dá o que sobra. O que é o que sobra? É aquilo que você não precisa, mas aquilo que você precisa, o Senhor já dá para você todos os dias quando você levar. Então, amados, traga ao Senhor aquilo que está proposto ao seu coração, porque aquilo que está proposto ao seu coração é aquilo que o Senhor deseja de você. Entendem? Então, quando eu falo de amor ao Senhor, de dizimar e de ofertar ao Senhor, é o meu tempo, é a minha gratidão, é o favor, é a misericórdia, é o fato de eu poder ter saúde, de eu ter vida, é o fato de eu poder olhar e dizer, Senhor, eu tudo tenho, porque o Senhor me deu. E ainda que me falte, amados, podem ter certeza que a graça dele, o amor dele está me envolvendo todos os dias. Amém? Então, tragam os seus dízimos e as suas ofertas à casa do Senhor nesta manhã. Amém. Né? Gasofilácio? Ah, não, é coisa. Mas, então vamos orar? O que você... Vamos ficar em pé um pouquinho, amados? O que você nesta manhã, além da sua oferta, além do seu dízimo, quer ofertar ao Senhor? Tem algo na sua casa miraculoso que aconteceu? Eu tenho muitas bênçãos do Senhor. Eu estou fechando o ano agradecendo o Senhor pelas bênçãos que Ele concedeu a mim. Dificuldades? Sim. Mas teve milagres na minha casa. Teve cura na minha casa. Amém. Então, abraça aí, ore aí para você. Olha para dentro de você. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor fez isso na minha casa. Eu te agradeço, Senhor, porque eu estou fechando o ano e o Senhor foi grato a mim, ainda não merecendo. Amém? Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui. Te agradecemos, Senhor, porque em todo tempo, Pai, o Senhor nos cerca da tua misericórdia. Senhor, e se não é a tua misericórdia, Pai, o que seria de nossas vidas? Senhor, não há bens monetários, pessoas, ó Deus, morrem em leitos de enfermidades, ó Deus, porque podem ter tudo, mas não tem, Senhor Jesus, ó Pai, a saúde. É verdade. Ó Deus, e nós te agradecemos, Pai, nos faça refletir, ó Deus, sobre Amém. A bondade do Senhor. Nos faça refletir, ó Deus, sobre esse amor imerecido, Pai, porque nós não merecemos. Nos faça refletir, ó Deus, sobre a saúde que nós temos, Pai, sobre a graça do Senhor revelada a nós todos os dias, Pai. E nós te adoramos, Senhor, com um pouco daquilo que temos.
porque na verdade, Deus, o Senhor se doou por inteiro. Na verdade, o Senhor nos amou por inteiro. Na verdade, o Senhor desceu do teu trono por inteiro, deu vida a nós por inteiro, e nós te agradecemos, Senhor, por Amém, esse amor, Jesus. Pai. Deus, e nos ajuda, Senhor, a ser grato todos os dias a Amém, Ti, Senhor. Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentem não, vamos cantar mais, amém? Abrimos os nossos corações para receber a Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar e eu vou dar oportunidade para as crianças estarem descendo, elas vão estar ensaiando. Por favor, desçam em silêncio. Amém? Glória a Jesus. Amém. Estava conversando com umas irmãs ali atrás. Olha, quem veio hoje é porque é crente mesmo. Porque hoje dá vontade de ficar em casa, não é? Meus irmãos, até o heater, né? O aquecedor está sofrendo, que está deixando um cheiro aí estranho. Eu acho que ele trabalhou muito, que a gente deixou ligado desde ontem para hoje estar quentinho. Então imagina como é que está frio, porque não deu a conta como queríamos. Mas, meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito dessa época que nós estamos vivendo. Os irmãos veem com frequência agora as árvores de Natal, a gente tem a celebração do Natal também. A gente escuta esses comentários a respeito da celebração do Natal, né? Muitos amam
a época, e outros têm essa história que a gente não deveria celebrar o Natal porque é pegando coisa pagã, introduzindo dentro da igreja. Eu gostaria da gente de ter uma oportunidade de compartilhar com os irmãos uma palavra leve, mas quase que uma conversa com os irmãos, e quem sabe a gente mergulhar um pouco no porquê do Natal, por que nós celebramos e o significado que tem para a gente, assim. E eu quero que os simbolismos que a gente vai usar aqui, eles sirvam, não quero que os irmãos tomem como sendo as figuras usadas do Natal, elas têm todo esse simbolismo cristão que a Bíblia profetizou do passado. Não, na Bíblia eles não tinham a mínima ideia do que seria uma árvore de Natal, não sabiam a mínima coisa, pelo menos que eu saiba, eles não sabiam que luzes de Natal seriam usadas aí para iluminar a noite, nada disso. Então não havia profecia quanto ao Natal que nós celebramos hoje. A Bíblia não fala nada a respeito do que nós temos hoje, mas a gente tem ideias, imagens tão preciosas que nos ensinam a respeito dessa época, que é uma época fria, é uma época escura, onde o sol está escondido, até a natureza parece que foi dormir um sono profundo, ou até mesmo parece que está morta. Lembro que a primeira vez que quando eu acabei de chegar aqui nos Estados Unidos, a gente olha e vê tudo morto lá fora. A gente só vê umas árvorezinhas verdes assim, a gente vê tudo morto, e pensar que a primavera vai chegar e tudo vai mudar de uma maneira tão drástica. Primeira vez que eu vi a transição do inverno para a primavera, que coisa bonita, e parece que a gente é tomado por aquela vida que é introduzida de volta na natureza. A gente andava deprimido, né? Porque é fácil a gente ficar deprimido nessa época, com o frio, o gelo, com as coisas que estão tudo escondido, até os bichos parece que nem tem vontade de aparecer, a não ser uns coelhinhos que ainda se atrevem a sair, né? E deixa a sua marcazinha na neve, mas chegar de repente, a gente vê a vida nascer novamente. Então, o Natal fala disso, que é justamente uma realidade espiritual que nós vivemos. Existe esse conflito entre a morte e a vida, entre as trevas e a luz. Existe esse conflito entre tudo que a gente espera encontrar e o que a gente pensa que a gente perdeu. Vamos fazer uma oração? Vamos colocar de pé, fazer uma oração, e a gente vai, meus irmãos, ler a palavra do Senhor em Gênesis 2, versículo 9, é onde vamos estar lendo. Pai amado, fala-nos agora ao nosso coração, ministra profundamente, Senhor, a cada vida aqui. Nós te agradecemos pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá, de saber que nós temos em Ti um Pai que nos ama e que nos molda, que trabalha conosco e que tem algo especial preparado para cada um aqui. Fala-nos agora, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E a palavra do Senhor diz em Gênesis 2, se pudermos ficar de pé ainda um pouco mais em respeito à palavra do Senhor, Gênesis 2, 9. Amém? Gênesis 2, 9 é logo no início da sua Bíblia, então eu sei que é fácil de encontrar, a gente não vai escutar muito passar de folhas aí. Ainda tem umas passando. Dá para escutar aí agora que está bem seco, né? A gente parece que a folha fica mais dura, então ela faz mais barulho. A palavra do Senhor então diz: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, lá na Alemanha medieval, existia algo que eles conheciam como a árvore do paraíso. E durante a época do Natal, era uma decoração tradicional para a Alemanha medieval, que foi depois se espalhando pela Europa e chegou até as outras partes do mundo. Mas as tradições em relação à árvore de Natal, geralmente todas elas partem da Alemanha. Essa árvore do paraíso era um precursor, ou vem introduzindo aqui o que nós temos hoje como as árvores de Natal.
A árvore do paraíso fazia parte de uma peça religiosa que acontecia geralmente no dia 24 de dezembro. Essa peça era conhecida como a peça do paraíso e retratava a história de Adão e Eva. E as pessoas gostavam muito dessa peça porque ela concluía, lógico que ela falava da queda, do pecado, mas ela concluía com a promessa de que viria o Salvador para a humanidade. Se vocês se lembram, lá em Gênesis 3:15, fala que haveria inimizade entre a mulher e a serpente, e existe a condenação ou o castigo para o homem, o ser humano, mas viria um que feriria, que mataria, que pisaria na cabeça da serpente. E como consequência, nós vemos essa profecia se cumprindo em Jesus Cristo. É por isso que eles gostavam tanto dessa peça e celebravam também ali. É lógico que havia o reconhecimento que houve a queda do homem, mas no Natal chegava aquele que cumpriria a promessa de que Deus ia consertar o erro cometido por Adão e Eva lá no Éden. Então a peça do paraíso precedia a chegada de Jesus Cristo, que viria consertar o erro de Adão e Eva e, como consequência, o erro de toda a humanidade, porque nós continuamos com frequência escolhendo o fruto do conhecimento do bem e do mal em desobediência a Deus, perdendo assim a nossa salvação e o nosso acesso à árvore da vida. Ali a árvore era decorada com maçãs. A maçã não era o fruto, apesar que muita gente pensa que era o fruto que Eva foi e comeu, não. Mas era a fruta que era usada para simbolizar o fruto que eles comeram e, como consequência, caíram também, trazendo pecado para a humanidade. E ali eles enfeitavam aquela árvore com aquelas maçãs, simbolizando a árvore do conhecimento do bem e do mal e a queda do homem também. A peça Paradise Play, como é conhecido, era uma das favoritas, justamente porque ela precedia a declaração de que Cristo viria ao mundo para resolver o problema da humanidade. Ela acabou se tornando, então, parte das nossas celebrações de Natal. Com o tempo, as maçãs vieram a ser, houve a evolução dessa tradição e foi sendo substituído ali aquelas maçãs com os enfeites, com velas e com luzes hoje, que é bem mais seguro do que vela, né? E com as luzes que hoje nós temos, que ilustram a beleza da mensagem de Cristo. Em meio às trevas do pecado, a luz de Cristo brilha. Em meio à falta de esperança, existe essa luz que nos guia para Cristo Jesus. E para a restauração, que uma vez vai acontecer e vai voltar a surgir, e que acontece já pela fé, com todo aquele que olha para a luz de Cristo e deixa que ela penetre em seus corações, escuros pelo pecado, tomados pela escuridão do pecado e da morte, a cegueira que existe nas trevas, mas em Cristo Jesus nós somos tomados de alegria. Existem todos esses efeitos que substituem o fruto do pecado com a beleza, o enfeite do que virá, com promessa para o que está no além. A árvore do paraíso, ela é uma referência, então, a essa tendência que todos nós temos, meus irmãos, de pegar e comer daquilo que não nos é devido, de fazer escolhas ruins, de cair quando Deus está falando que devemos tomar cuidado, devemos vigiar, devemos prestar atenção, devemos obedecê-lo, devemos continuar apegados a Ele. A árvore do paraíso, ela nos lembra que nós, não somente Adão e Eva, mas nós todos voltamos a pegar e tomar posse daquilo que não nos pertence. A árvore do Natal, então, ao longo do tempo, substituiu a árvore do pecado, a árvore do paraíso, e agora começou a apontar para a promessa da árvore da vida que virá. Que nós temos uma promessa em Jesus Cristo, apontando agora para algo melhor que nós temos nele. O nascimento de Jesus Cristo veio
e as promessas com eles vieram, e que a esperança está nele, que existe redenção nele, que nós temos algo bom que vem, que substitui aquela árvore de morte por uma árvore de vida. Aleluia. Meus irmãos, é verdade que árvores são associadas a muitos cultos pagãos do passado. Na época que agora a árvore de Natal veio a surgir, muitos desses cultos pagãos já haviam desaparecido ali da Europa. E meus irmãos, em nenhuma dessas celebrações pagãs fazia-se uso dos pinheiros ou desses evergreens. Se fazia uso então dessa figura que nós temos hoje no Natal. Inclusive, em meio a tudo isso que acabou-se sendo introduzido na celebração de Natal, muitos desses costumes que eram acompanhados de tantas outras coisas, eles não são refletidos no cristianismo. Então, essa ideia de que o cristianismo veio sendo pela data do dia 25, que foi substituindo celebrações pagãs, não existe base histórica para isso. Na verdade, algumas das celebrações romanas, elas vieram justamente para entrar na época de Natal, para tentar dar continuidade às celebrações romanas, em celebração dos deuses, porque o cristianismo foi se tornando muito forte no Império Romano, e eles queriam tentar voltar a trazer muitos desses cristãos que estavam se proliferando no Império, de volta ou minimizar a competição que eles pensavam ser injustos que estava acontecendo ali na época. Então, não existe base para essa declaração que muitos hoje em dia fazem, de que a gente não deve celebrar o Natal porque é assumir celebrações pagãs e fazer uso de coisas pagãs, ou a árvore de Natal é o uso de árvores que estão no paganismo. Não existe base para isso. Existe sim uma tradição natural que veio surgindo e veio introduzir para a gente algo que serve como um simbolismo, sim, e um simbolismo muito válido, visível, muito fácil de ensinar para os nossos filhos, de algo que nós vemos, uma realidade espiritual que nós vemos nas Escrituras, que servem para iluminar a promessa que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por que não? Mesmo que tivesse sido um meio de substituir os hábitos pagãos, por que não fazer uso dessa oportunidade para dizer: nós temos algo muito melhor, que agora substitui a tradição do mundo, para dizer que Cristo veio ao mundo, e é uma oportunidade tremenda da gente dizer: nós temos na história da vinda de Cristo Jesus, da redenção, da promessa cumprida no bebê Jesus, nós temos algo tremendo para que a humanidade celebre quem Ele é. Existe espaço para a gente criticar a comercialização do Natal, a gente pode fazer isso sim, criticar aí o meio como vai, se banaliza o Natal, a tentativa de substituir Jesus com um Papai Noel, ou com o comércio, ou com meros presentes. Sim, a gente pode criticar isso, mas querer abolir a celebração do nosso Salvador, por medo de que venha parecer algo pagão, isso é perder uma oportunidade de evangelizar ao mundo, que Jesus Cristo é Salvador, que Ele traz luz em meio às trevas. Não existe base, inclusive, para esse argumento de que o Natal vem do paganismo, que as árvores de Natal vêm do paganismo, porque inclusive, como falamos, nem sequer os pinheiros eram usados para celebração ali, sim aquelas árvores mais frondosas que eram usadas para se celebrar então essas tradições pagãs, mas não o que nós temos ali de um pinheiro no inverno para celebrar então Jesus Cristo. O que é que nós vemos então que nós podemos tomar como ilustração, como ensinamento para a gente agora, uma vez que nós temos essa figura, esse modelo aqui de algo tão bonito para crianças, né? Chama tanta atenção. Toda criança gosta de ver a árvore de Natal e colocar ali os enfeites da árvore de Natal e ver a beleza que traz, preenchendo ali o vazio que toma posse ali da natureza. Com tanta coisa vazia lá fora, nós vemos uma beleza que há na luz, nos enfeites, nos presentes que nós vemos nessa época. Gênesis 3, versículo 6,
nos fala o seguinte, e nos ensina justamente a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a primeira coisa que nós vemos, que serve como ilustração para a gente. E se você for pensar, quando a gente começa a montar a árvore de Natal, ela está vazia ali, não tem nada. Parece, não tem beleza, não tem nada, e lembra algo muito interessante para a gente. Gênesis 3, versículo 6, se os irmãos encontraram nas suas Bíblias, nós vamos ler agora, e fala o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Aqui estão 3 aspectos da tentação que estão presentes na nossa tentação do dia a dia, não é? A curiosidade, a atração, o desejo, coisas às vezes que a gente deixa passar tão facilmente, sem prestar atenção, que começa-se com uma coisinha pequena. Ela olhou, ficou curiosa e foi se aproximando daquilo, e daqui a pouco a serpente já estava próxima do seu ouvido, e daqui a pouco ela começou a perceber: peraí, isso parece desejoso, isso parece agradável, e começou a desejar algo que Deus havia proibido para ela, coisas que não estavam ao seu alcance, não deveriam estar ao seu alcance. E nos fala a árvore do conhecimento do bem e do mal. Inclusive, quando olhamos agora para a realidade que nós vivemos, é que nós entendemos que existe isso acontecendo conosco a hora toda. Nós ficamos curiosos, nós nos sentimos atraídos àquilo e acabamos cedendo ao desejo errado de possuir o que não é nosso, o que não nos pertence. Existem limites que Deus coloca para a gente, não porque Ele quer o nosso mal, não porque Ele quer nos atrapalhar, mas porque Ele sabe que nós precisamos estar saudáveis, mental e espiritualmente, para estar em comunhão com Ele. A árvore do conhecimento do bem e do mal são um aviso, ela é um aviso para a gente hoje, que nós ainda continuamos sendo tentados. A serpente ainda está ali pendurada numa árvore, querendo sussurrar no nosso ouvido, nos criar curiosidade no nosso coração, nos aproximar daquilo que não deveríamos, dar espaço em nossas vidas, e eventualmente, quando já estamos tão curiosos, atraídos, despertar um desejo que parece incontrolável lá dentro da gente. Olhe para a sua vida, olhe para a humanidade. Quantos pecados não seguem justamente essa trajetória, que levam de comunhão com Deus ao eventual distanciamento dele? O ser humano, ele tem essa coisa ele entende aqui, mas de repente ele permite que a curiosidade e a atração e o desejo tomem posse do seu coração e acabem distanciando do Senhor. E a gente cria toda aquela sorte de explicação: não é por isso, é por aquilo outro, não, Deus vai entender, depois eu vou me consertar, depois eu vou ter uma chance. Mas, meus irmãos, quando o pecado vem, ele vai trazendo danos tremendos e profundos, ao ponto de Davi chegar e dizer: restitui-me, Deus, a alegria da salvação, porque ele cedeu ao pecado. Adão e Eva: restitui-me, permite-me voltar ao paraíso, quando não havia mais chance para eles. Tantos pecados seguem o mesmo destino, porque pecado não é algo que se brinca. Quando ele vem, ele dá um bote, e quando ele dá o bote, ele insere o veneno, e quando o veneno vem, ele se alastra pelo corpo, pela mente, pelo coração. Eles provocam morte lá dentro. A melhor coisa é manter distância da serpente. A melhor coisa é não deixar que um pensamento crie um ninho na nossa mente. A melhor coisa é a gente deixar lá longe aquilo que parece sequer a impressão do pecado, sequer a impressão do que é ruim. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está ainda hoje conosco. Lá em Gênesis 3:6, como nós vimos, ela viu
E ela quis. A mulher cometeu 2 erros espirituais graves, profundos. Ela assumiu para ela o direito de decidir o que era ou o que não era bom, embora esse direito só pertencia a Deus. A pessoa fica tão altiva, atrevida, malcriada, que acha que pode se opor a Deus na decisão do que é mais sábio. E eventualmente vem o dano, não é só sobre mim, meus irmãos. Quando o pecado vem, aqueles que estão ao nosso redor são prejudicados também. Quando o pecado vem, aqueles que estão no nosso círculo imediato e ao redor ainda, a comunidade acaba sendo prejudicado inevitavelmente, porque o pecado tem esse poder de não ser algo momentâneo, mas trazer um prejuízo definitivo, a não ser revertido pela graça de Deus e a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Mas o pecado faz isso. Ela assumiu o direito para si de decidir o que era bom ou o que era errado. E ela cobiçou a sabedoria de Deus. É por isso que, para a gente fala que é tão necessário, meus irmãos, é extremamente necessário. A palavra de Deus, para a gente, tem que ser a única regra de fé e prática. Quando a gente olha para todo o país, o que é que eles têm? Pelo menos os que se respeitam. Eles têm uma Constituição. Juiz não pode mudar a Constituição. O presidente não pode mudar a Constituição. O rei não pode mudar a Constituição. Ali está a regra para a nação. Porque todos sabem que o poder, para qualquer um, seja para aquele que é um religioso, muito obrigado, meu irmão, para aquele que é um religioso, ou para aquele que é um político, ou aquele que é um líder, quando a pessoa saboreia o poder, ela se corrompe. É por isso que nós voltamos, a Bíblia é para quem se considera cristão, ela é a Constituição, e nenhuma palavra pode ser de um rei, de um presidente, de um crente metido à besta, que sabe mais do que Deus. Ninguém pode ir acima dessa palavra. Amém. Quando Deus disse, não coma, não coma, não cabia a Eva chegar e dizer, será que é? O que Deus queria dizer? Quais eram os meios? Não, a Constituição da palavra de Deus dizia, não, e não é não. Agora hoje, ainda hoje, quantos de nós aqui queremos então chegar e questionar os meios da palavra? A palavra, dizer como é que é, será que, ou então colocar autoridades maiores. Hoje em dia, inclusive Jesus falou que nos últimos dias as pessoas iam escolher líderes e pessoas e palavras que viessem agradar os seus próprios ouvidos, que não viessem incomodar os seus corações. Quando Jesus ele fala, ele está dizendo, quando a gente se volta, a gente está querendo ser incomodado pela palavra de Deus, que controla os nossos maus desejos, a nossa curiosidade, a nossa atração ao pecado. Não existe autoridade maior à palavra de Deus, porque no momento que isso acontece, eu garanto a você, porque é a palavra que diz, o homem peca, qualquer homem peca, porque a palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando nós vemos aqui, a palavra de Deus fala, e a mulher pecou porque ela deu espaço para pensar que ela tinha o direito de introduzir, quem sabe, uma nova regra, uma nova tradição, um novo meio de conhecer a palavra de Deus, quando ele tinha sido muito claro e específico. É assim, e não mude a minha palavra. Esse é um bom comentário para todas as épocas da história humana, meus irmãos. A árvore do conhecimento do bem e do mal continua tentando o homem ainda hoje, e nós somos lembrados de tudo aquilo que parece agradável e desejável, que na verdade só nos separam de Deus. Olhe para a sua vida aí, e quando você olhar para essa época de Natal, não é?
O comércio, ele quer despertar desejos em você. Não quer dizer que é pecado você querer uma bicicleta nova, um trenzinho novo, ou querer uma boneca nova, ou para adultos, ou algum brinquedo novo, né, de adulto. Não é pecado, não. Mas só que fala que a gente tem essa curiosidade natural na gente, que a gente quer o que a gente não tem. E às vezes a gente quer o que a gente não tem, que é errado também. Pense nas coisas desse mundo que tem parecido agradável aos seus olhos e tem sido motivo de queda e não de aproximação do Senhor. Nós somos chamados a nos submeter ao Senhor. Mas continua sendo fácil ainda hoje a gente ceder à tentação da serpente e a gente escutar a serpente que está escondida numa árvore, pronta para falar com a gente algo que não precisamos escutar. Montando a árvore de Natal, ela parece tão vazia no início. Agora, quando você estiver montando uma árvore de Natal e ela estiver sem nenhum enfeite, sem nenhuma luz, quem sabe você deveria pensar ali no vazio que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe àqueles que comeram do seu fruto. Pense no vazio que existe sem Deus no interior da sua vida, no seu coração, sem o Senhor sendo seguido com todo o seu coração, com toda a sua vontade, com todo o seu desejo. Lembre do que foi perdido na queda. Lembre dos pecados desse ano, que talvez te afastaram de Deus e criaram aquele vazio que poderiam ter sido evitados se você tivesse sido um pouco mais fiel na sua obediência a Ele. Nós temos poder de decisão ainda hoje, mas sem a bênção de Deus, a nossa decisão é perda profunda. Perda profunda para aquele que segue um desejo vazio atrás de um pecado ilusório, temporário, mas que não alimentam de verdade. A mulher comeu, mas aquela mordida trouxe um vazio tão grande. Seu estômago não foi preenchido, o seu espírito não foi preenchido, o seu desejo não foi preenchido, a sua mente não foi preenchida. Ela foi tomada de amargura. Adão foi tomado de amargura. O homem e a mulher perderam. Mas não fica aí a história. A árvore de Natal, ela não fica agora como eles faziam ali, a árvore cheia de frutos, no dia 24, e depois eles começaram a enfeitar, já no dia 25 tomava uma forma diferente, a tradição mudou e foi introduzindo algo novo, já no dia 25, algo que vem substituindo o pecado. É isso que nós temos, a esperança de algo melhor que vem. Isso fala justamente sobre a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, que vinha trazendo uma promessa para nós. É lógico que o homem e a mulher, eles não iam ficar ali próximos àquela árvore da vida depois de terem desobedecido a Deus. Não lhes seria dado esse direito de estar próximos do Senhor, de estar próximos da sua vida, de estender eternamente a bênção da glória, da presença de Deus que saciava os seus corpos e trazia vida às suas almas. Eles precisavam consertar os seus corações antes de voltar a ter acesso àquela árvore. E nós temos essa promessa se cumprindo em Apocalipse 22, versículos 1 a 2. Veja o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 22, versículos 1 a 2. Vou esperar os irmãos encontrarem. Então, posso continuar, meus irmãos? Amém? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Aqui está a árvore da vida, que vem restituir saúde, curar
os povos, trazer vida para aqueles que comerem dos seus frutos. Amém. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Os irmãos sabem a história, não é? Conhecem bem? Eles foram expulsos do jardim, e anjos foram colocados ali na entrada do jardim do Éden, para que eles nunca mais tivessem acesso à árvore da vida. Eles foram distanciados da árvore da vida. Já no Éden nos foi dada a promessa de Jesus Cristo, como descendente de Eva, que viria agora derrotar a serpente, e trazer para a gente a oportunidade de receber vida novamente. Morte veio, mas o Senhor prometeu vida eterna, e essa vida veio em Cristo Jesus. Agora pense bem, a imagem de Cristo Jesus sendo crucificado no madeiro, inclusive fala ele sendo crucificado na árvore, é uma conexão direta, mais claro ali no inglês, inclusive, it talks about the tree, him being crucified on the tree, ou seja, crucificado no madeiro, falando justamente dessa árvore no qual ele é levantado, erguido e crucificado, apontando para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, onde ele foi crucificado, onde nós pecamos, nós erramos, e agora nós somos levados de volta àquela imagem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que trouxe pecado, condenação, e Jesus Cristo agora é crucificado na árvore do conhecimento do bem e do mal, onde as escolhas são feitas, onde o pecado é jogado sobre ele, as nossas culpas, as nossas faltas, os nossos erros são jogados sobre ele. Para quê? Para que agora a nossa escolha continue sendo feita. Hoje a árvore do conhecimento do bem e do mal continua existindo para nós, sendo uma escolha. Eu vou escolher a Cristo ou rejeitá-lo? Eu vou obedecer ao Senhor seguindo a Ele, ou vou rejeitá-lo em desobediência? Agora nós escolhemos Cristo ou rejeitamos. A escolha continua acontecendo da mesma maneira que aconteceu para Adão e Eva. Eles escolheram obedecer a Deus ou rejeitar a Deus. Hoje, em Cristo, crucificado no madeiro, nós temos uma escolha a fazer. Olhamos para Ele e dizemos: eu te aceito, Senhor. Dia após dia, tomo a minha cruz e te sigo. Ou eu escolho rejeitá-lo, desobedecê-lo, negá-lo, abandonar o meu compromisso com Ele e colher as consequências do meu pecado. É pela escolha correta que nós voltamos à árvore da vida. Pode não ser imediata, ainda sofremos os danos do pecado, as consequências do pecado, não é? Ainda sofremos aquelas coisas que nos ferem em termos espirituais. A dor ainda está presente hoje, o sofrimento ainda está presente hoje, mas quando eu escolho a Cristo, eu permito que a vida seja introduzida no meu coração. E eu já começo a colher os efeitos da promessa que está nele. A imagem de frutos abundantes e folhas medicinais deve ser entendida como um símbolo dos efeitos de longo alcance da morte de Cristo na comunidade que é redimida pelo seu sangue. Olhando então para a cidade santa, a nova Jerusalém, olhando para a vida eterna que nós temos nele, e que Deus está preparando para a comunidade redimida. Ele está perpetualmente e agora disponível, e que vai sustentar e vai curar a humanidade, e vai remover o pecado anterior, e vai introduzir mais uma vez a vida que não pode ser mais apagada em nossos corações. Hoje nós dizemos: eu escolho a Cristo, eu escolho obediência, eu escolho o Senhor. Eu olho para o madeiro, I look at the cross, I look at Christ on the tree, and I say, I follow Him. Eu sigo a Ele. Nessa escolha, a promessa é introduzida em nossos corações, a vida é introduzida em nossos corações. Aleluia. E é isso que nos dá acesso à terra prometida, a nova Jerusalém, a árvore da vida. Mais uma vez, quando o paraíso celestial será aberto e podemos entrar para estar com Ele por toda eternidade. Aleluia. Nosso direito de chegar à presença de Deus e de comer da árvore da vida eterna, meus irmãos, e de participarmos com Ele da sua glória, é dado por Cristo Jesus no seu sacrifício na cruz do Calvário. É ali que a escolha é feita.
Aí muita gente quer escolher a Jesus Cristo e colocando o nome de cristão na sua cabeça, na sua testa, dizer, eu sou um crente, ou carregar uma camiseta dizendo, sou cristão. Mas, meus irmãos, não é aí que acontece a escolha. Você pode entupir a sua casa de símbolos de cristianismo, você pode entupir a roupa de frases de cristianismo, de que você ama Jesus, você pode fazer o tanto que você quiser, mas a verdade da nossa escolha está no decidir obedecer a Ele e segui-lo, tomando a nossa cruz, ou simplesmente viver uma vida de cristianismo vazio, superficial, sem impacto verdadeiro no mundo espiritual. Quando celebramos o Natal, nós celebramos a promessa, não somente do presente, dos cuidados de Jesus Cristo encarnado, mas também olhamos para o futuro, para a promessa que Ele nos garantiu, meus irmãos. Olhamos para a luz e o fruto da árvore da vida que está nele. Quando pensamos, quando olhamos agora para pinheiros, para evergreens, ou como uma tradução direta, não é? Sempre verdes. No meio do inverno, no meio do frio, no meio da morte, num tempo sem esperança, nós olhamos para esses pinheiros verdes ali, onde só existe morte. Nós olhamos e pensamos, ainda existe vida, ainda existe o verde, e um dia o verde vai voltar. Amém. Quando você olhar para uma árvore de Natal, pense no verde que ainda existe. Eu sei que existem momentos na sua vida, quem de nós aqui não passa por momentos quando a gente sente o coração apertado lá dentro, machucado lá dentro, amassado lá dentro? São dores, é sofrimento, são lágrimas, são momentos difíceis, mas, meus irmãos, olhem para uma árvore de Natal e vejam ali os enfeites, vejam a luz, vejam o verde, veja a promessa de que a vida vai chegar e vai tomar uma existência tão tomada de morte e vai trazer vida novamente numa primavera eterna com o Senhor, o nosso Deus. Tudo que parece desanimar, que seja mais uma razão de você olhar para a árvore verde enfeitada, que falam da promessa. O Natal chegou, e como ele chega, ele vem trazendo para a gente a memória de que Cristo Jesus é a nossa promessa, que já cumpriu-se em nosso coração, e um dia vai se cumprir numa eternidade absolutamente tomada pela glória de Deus, e nós, cada um de nós, dentro desta promessa, vivendo esta promessa. Amém. Com Ele, por toda a eternidade. Eu quero concluir com esse último ponto, fala justamente sobre os frutos. Afinal de contas, como poderíamos falar da árvore sem falar do fruto, não é? Ali, o que é que eu fiz? Ok. O meu celular não quer que eu conclua a mensagem, mas eu vou repreendê-lo. Já repreendi, estou de volta. Como é que a gente pode falar da árvore sem falar do fruto? Em Mateus 7, versículos 17 a 20, não está diretamente conectado ao Natal, mas é uma realidade que deve estar presente no nosso Natal. Afinal de contas, quando a gente olha ali na árvore de Natal, inclusive antes de fazer as pesquisas aqui, eu não tinha pensado desse jeito, mas a gente olha aquelas bolinhas penduradas, o que elas parecem? Frutos, não é? Eu nunca tinha pensado nisso, mas ali estão não somente a luz, mas os frutos que estão pendurados. E Jesus fala ali, olha, toda árvore boa, Mateus 7, versículos 17 a 20. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Por que eu escolhi falar sobre os frutos, meus irmãos? Porque de início,
A gente olha para o passado e a gente vê a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto ali pendurado que a mulher comeu e trouxe condenação para si. A gente olha para o futuro, a árvore da vida, do qual todos comerão e terão vida eterna na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas no momento, meus irmãos, Deus nos faz as árvores, e Ele diz que nós temos a opção de ser o bom fruto ou o mau fruto. Nós temos a opção de produzir algo que traz vida à nossa família, à nossa comunidade, aos nossos amigos, ou nós temos a opção de ser o fruto que traz envenenamento para o meio onde nós estamos. Isso é uma decisão que é tomada todo dia, toda hora. Nós temos que escolher produzir algo bom para Deus, bons frutos, ou nós escolhemos seguir a serpente e nós mesmos nos tornarmos as árvores ruins que trazem veneno àqueles que estão ao redor, sofrimento àqueles que estão ao nosso redor. Viver de acordo com as normas do reino pode ser fingido por um breve período de tempo, mas acaba se tornando revelado quando o tempo vai passando, se torna mais difícil a gente enganar, não é? E é assim que a gente olha para o fruto, porque qualquer um pode dizer, eu sou cristão, mas quantos de nós já não olhou aí? Seja no negócio, seja no cristianismo vivido, muita gente diz, eu sou cristão, eu conheço a Cristo Jesus, e Jesus mesmo diz, no final de tudo eu vou olhar para eles e vou dizer, eu não conheço você é um estranho para mim. É o que a palavra fala. Muitos podem dizer, eu conheço Jesus, mas é pelo fruto que nós conhecemos, é pelas atitudes. E é assim que nós podemos julgar, literalmente julgar, se devemos seguir ou não o exemplo de uma pessoa. É um exemplo ruim, traz maus frutos, traz desobediência, traz questionamento para o cristianismo verdadeiro, ou traz honra e glória ao Senhor, o nosso Deus. Aí a gente olha para João Batista, pelos frutos os conhecereis, não é? Aí a gente olha para João Batista e ele diz, eu não quero glória para mim, eu não quero que pessoas se dobrem diante de mim, eu não quero que ninguém ache que eu sou o máximo do momento, não, importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a prova de um verdadeiro conhecedor de Cristo Jesus, de um cristianismo verdadeiro, não alguém que toma glória para si mesmo, não alguém que quer honra para si mesmo, não alguém que vai e compromete o cristianismo por opções imediatas, superficiais, um cristianismo banal e pecador, mas é alguém que diz, eu quero servir a Cristo, mesmo que me cause dor no momento, porque eu olho para a promessa final. Então, meus irmãos, quando você olhar para uma árvore de Natal, pense, eu sou também uma árvore que continua andando aí no meio de um mundo de trevas, no meio de um mundo cheio de morte, frieza espiritual, eu continuo sendo aquele que aponta para Cristo Jesus. Luzes estão penduradas em mim que falam de Cristo Jesus. Ornamentos estão pendurados em mim que mostram a beleza de Cristo Jesus. Esses frutos bons que produzo são para a glória de Cristo Jesus. Mas, por favor, não ande por aí enfeitado com árvore de Natal, né? Inclusive, eu já vi uma pessoa andando ali com luzinha de LED, né, pendurada ao redor. Não precisa fazer isso. Você mostra que você é uma boa árvore, andando com um bom testemunho de vida, mostrando Jesus na sua vida e fazendo tudo para que Ele seja louvado através de você. O julgamento não é mais generalizado, meus irmãos, como foi com Adão e Eva. Nós hoje fazemos uma escolha pessoal e a condenação, o julgamento vão ser personalizados também. Aquele que obedeceu, ele vai dizer, vinde a mim, e ele vai nos recompensar. Aquele que desobedeceu, que desonrou ao Senhor, ele vai dizer, aparte-se de mim, eu não te conheço. Cada um de acordo com os seus frutos será julgado. Então, que seja uma lembrança para a gente, aquilo que o Senhor falou, Ele criou realmente, em Gênesis 2:9,
Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você quer participar da árvore da vida, faça a escolha correta agora. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou passar a palavra para o grupo de louvor, mas eu peço a você que se coloque de pé. E agora, faça um propósito com o Senhor nesse momento, por favor. Você quer viver o seu cristianismo verdadeiro? Quer honrar o Senhor agora? Olhe para essas árvores de Natal que estão enfeitando a igreja, estão enfeitando a sua casa, estão enfeitando tantas as ruas aí, e tantos moldes. E cada vez que você olhar, pense na árvore do conhecimento do bem e do mal, e na árvore da vida, e na árvore que você precisa ser, a árvore que produzem bons frutos. Amém? Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui nesse momento para um tempo de comunhão contigo, de intimidade contigo, para aprender da palavra. Senhor, existem, Senhor, momentos na nossa vida quando precisamos fazer decisões que vão impactar a nossa vida. E Senhor Jesus, que seja esse um dos momentos que nos impactam não para as trevas, não para a morte, mas para uma mudança verdadeira, impactante em quem nós somos e como vivemos contigo, para que o Senhor seja honrado em nós. Em nome de Jesus que nós te pedimos, pedindo a tua graça também sobre aquele que, Senhor Pai amado, tem agora vivido, Senhor amado, a dor de mais escolhas, vivido a dor de erros cometidos. Eu quero clamar sobre ele o perdão de Cristo Jesus, a graça de restauração e a oportunidade de tomar para si a promessa da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas que possamos todos nós aqui fazer a escolha, porque a escolha continua sendo feita. Seguimos aquele que foi crucificado no madeiro e que hoje vive, ou escolhemos desobedecer e escolhemos rejeitar aquele que é o único meio de ter vida eterna. Pedimos em nome de Jesus Cristo a tua graça nesse momento, agora e sempre. Amém. Todo meu
Amém. Ele é o nosso rei. Amém? Nossa, vamos tentar de novo. Ele é o nosso rei. Amém? Amém. E nós ofertamos ao Senhor o nosso louvor. Todos os dias, irmãos, a gente tem que viver como se fosse o nosso último dia, porque o amanhã não nos pertence. Mas hoje é um presente de Deus para nós, não é verdade? Não é verdade, irmão? O espírito da professora em mim está esperando que vocês respondam. E nós estamos aqui, como eu falei, assim, nesse clima de Natal, introduzindo também um pouquinho do preview do nosso culto de Natal, que vai ser essa quarta-feira, às 6h30, no dia 25, dia 24. Quero te encorajar, você está em comunhão com a sua família ou com uma outra família, mas no dia 25 quero te convidar, você, sua família, seus conhecidos, para estar aqui com a gente, celebrando a glória do Senhor. E o nosso tema esse ano é Majestade nas Alturas. E o coral está aqui para dar um pouquinho, um pedacinho, um preview do nosso culto que vai estar acontecendo nessa quarta-feira. E eu acredito que a igreja já conhece, então eu, com muito carinho, quero te pedir para você ficar em pé e cantar com a gente essa canção. Amém? Só um minutinho, irmãos. Inspiração da criação, o esplendor da glória de Deus, a expressão do seu ser, palavra que tem o poder, que sustenta todo ser, purifica o pecador, com seu sangue nos lavou. So